professores! Estamos em mais uma formação no canal de temas complementares, dos professores de temas complementares hoje. Hoje nós estamos aqui, a nossa formação é sobre a importância das atividades motoras para auxiliar as suas práticas pedagógicas. Meu nome é Vivian de Almeida, sou formadora da EFAP, da área de Educação Especial e de Linguagens. Hoje nós temos uma presença da doutora Carolina Quedas. E agora, antes de eu fazer minha autodescrição, também tem o Elton, que está aqui presente, que faz parte também de linguagens e da educação especial também, de vez em quando a gente rouba ele. Então eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo um vestido de animal print de zebra. E Elton, sua apresentação. Olá, tudo bom, professores? Como já disse a professora Vivian, eu sou o Elton, né? O meu sinal é esse aqui. Sou um homem branco, cabelo também castanho claro, olhos castanhos claros. Estou vestindo hoje uma calça preta, uma camisa cinza. Tenho bigode, barba, algumas tatuagens. Sou desprovido de beleza, como eu tenho falado. E bom, professor de Educação Física. Vou agora falar um pouquinho da nossa ilustre presença aqui, da doutora Carolina Quedas, né? Ela é doutora e mestre em distúrbios do desenvolvimento, pós-graduada em psicomotricidade, pós-graduada também em análise de comportamento, graduada em fisioterapia, em educação física e pedagogia, coordenadora de cursos universitários e coordenadora também do projeto TEA, em movimento. Então, com vocês aí, doutora Carolina. Obrigada Vivian, obrigada Elton. Quero agradecer o convite aqui da EFAP, da Secretaria. E um bom dia aí para vocês, professoras e professores. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros compridos, estou vestindo preto, um blazer em branco. E Carolina, né? Vamos lá, vamos ver se eu lembro. E o meu sinal é este aqui. Então, fico muito feliz de estar presente, contribuindo mais uma vez com a Secretaria de Estado de Educação, com esta formação. Já fui formadora aqui na época do antigo CAP, saudoso CAP, né, da Educação Especial, já há um tempo atrás, e estou de volta para essa formação, para contribuir com vocês aqui da rede. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância dessa questão do movimento, e a Vivian ela vai passar aí algumas questões, vai fazer uma sensibilização com o pessoal, para vocês entenderem o que a gente vai conversar, que são temas super importantes. Bom, legal, a gente vai dar agora um minutinho para vocês se organizarem, diário de bordo, lápis, caneta, se arruma na mesa aí que a gente já volta, tá bom? Rodando! Retornando, espero que tenha dado tempo de pegar o caderninho para vocês fazerem anotações, que hoje tem muitas coisas importantes para vocês estarem anotando aí para estar recordando mais para frente. Esqueci de falar o meu sinal, que é um V dançante. Aí já fica a dica. E então vamos lá. Percurso da nossa pauta de hoje. Então tem os objetivos, a sensibilização que eu vou fazer daqui a pouquinho, o mão na massa com sugestões, algumas sugestões para vocês estarem trabalhando com os alunos, os desdobramentos e as referências.
Os objetivos: apresentar a importância do trabalho corporal para o desenvolvimento da criança como num todo. Apresentar exemplos de atividades que deveriam ser a base das vivências da criança, como o esquema corporal, sensações e movimentos do corpo. Estimular qualidade física e mental da criança por meio do movimento consciente de forma global e lúdica. Então, a nossa sensibilização, a gente está querendo... professores, olhem para o que está aí na tela e vocês vão falar para a gente, pensando aí com vocês, as cores, tá? Não é para falar o que está escrito, é para vocês falarem as cores uma a uma. A gente vai dar um minutinho para vocês fazerem esse exercício e se vocês puderem estar comentando aí se foi difícil, se não foi, a gente agradece. Um minutinho, por favor. De olho no chat. De olho no chat. Atenção. Retornando, e aí? Foi fácil? Foi difícil? Teve gente que falou que teve dificuldade? A gente tá vendo aqui, né, que teve gente que teve dificuldade, outros falando, não, tranquilo, né, a Bárbara, nossa, eu li a palavra primeiro, foi fácil, foi difícil, né, enfim. Aqui a gente fez também, aí no comecinho vai, né, que você vai com calma, daqui a pouco você se empolga e aí realmente a gente consegue trocar o que está escrito, né. Então vamos lá, por que isso acontece? É um conflito no cérebro. O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor e o lado esquerdo insiste em ler as palavras, né? Então por isso que a gente tem essa confusãozinha aí conforme vai lendo o resto das palavras. E agora eu vou passar para vocês a nossa doutora para poder explanar um pouco mais sobre o assunto. Bom, essa sensibilização, ela mostrou para vocês como o nosso cérebro, né, tem tantas funções e conexões. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do sistema nervoso central e de um tema super importante que é a psicomotricidade. A psicomotricidade, muitas vezes as pessoas falam, a psicomotricidade é para criança, né? Não, a ciência da psicomotricidade, ela abrange desde os bebês até idosos. Então, os conceitos da psicomotricidade e os objetivos da psicomotricidade perpassam em todas as idades. Isso é muito importante, tanto para pessoas com deficiência, sem deficiência, né? Então, a gente pode utilizar a ciência da psicomotricidade em todas as áreas aí do desenvolvimento e principalmente dentro do ambiente escolar. E não necessariamente só na educação física. A psicomotricidade ela pode ser trabalhada em todas as outras áreas, em todas as outras disciplinas. O professor tendo o conhecimento básico, ele consegue aí fazer um trabalho por meio do movimento dentro da questão do conceito da psicomotricidade. Bom, para a gente entender um pouco o que é, né, o que eu vou falar hoje sobre a psicomotricidade, a gente tem que lembrar, alguns professores de ciências, né, biologia, sabem muito bem, a questão do sistema nervoso central, né, as nossas divisões. Então, o sistema nervoso central, ele é dividido aí entre encéfalo e medula espinal. O encéfalo, ele é dividido entre cerebelo, tronco encefálico e o cérebro. E o cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Cada área, né, cerebral, ela tem aí as suas funções específicas e tem os seus objetivos, mas todas fazem as suas
conexões, elas se conectam entre elas. E o que são essas conexões? São as sinapses. As sinapses são as conversas, né? Essa interlocução entre os neurônios para se conectarem, para passar informações. E uma das funções, né, é a questão de aprendizagem, memória, né? A gente precisa de sinapses, a gente precisa dessas conexões para se exercer essas funções dentro do nosso sistema nervoso central. Então, isso é muito importante. Pode passar. Bom, o nosso córtex, ele é dividido em 3 áreas, mas antes de falar um pouco do córtex, eu quero que vocês aprendam a nossa divisão entre lobos, né? Pra gente entender um pouco quais são as funções de cada lobo. A gente tem um lobo frontal, que fica nesta região. A gente tem um lobo occipital, que está aqui na região atrás, né? Muito próximo à nuca. A gente tem o lobo temporal, que fica aqui, próximo às têmporas, né? E o lobo parietal, que fica aqui nessa região, tá? Temos várias funções, né? Então, uma função específica do lobo frontal é a questão da socialização, reconhecimento de faces, né? Reconhecimento de situações, por exemplo, triste, feliz, né? Uma coisa bem da socialização. O lobo occipital, por incrível que pareça, uma das principais funções do lobo occipital é a visão. Sim, ele fica aqui atrás, ó, visão. É a codificação daquilo que a gente enxerga, né? Uma das funções do lobo occipital. O nosso lobo temporal, né, que fica aqui nessa região, ele tem funções específicas, por exemplo, de ter uma área lá específica da linguagem, temos áreas auditivas, áreas relacionadas ao sistema vestibular, e o nosso lobo parietal, ele tem várias outras funções que ficam nessa região aqui, por exemplo, funções motoras, funções de memória e funções sensoriais, outras funções aí super importantes. Nós temos divisão também do cérebro, temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que também cada um tem suas funções específicas, mas todos eles são conectados por uma região que chama corpo caloso. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou pegar, deram um nome, a gente fez uma outra formação, deram um nome, que nome que deu aqui pra mocinha? Dolores? Dolores, eu acho que é a Dolores, foi. né? Nossa Dolores está fazendo participação especial aqui hoje. Então aqui, olha lá, filmando a Dolores. Nossa amiga. Então, temos aqui um hemisfério esquerdo. Como que eu sei, né, que é o hemisfério esquerdo? Porque aqui tem o cerebelo, aqui atrás. Então, ele fica atrás da gente. Ele fica nessa forma aqui, ó. Então, esse aqui é o hemisfério esquerdo. Então, essa região aqui, ó, tá coloridinha, ela se chama corpo caloso. Tá? Ela que faz a junção entre o hemisfério direito e esquerdo e faz essa passagem, né, de informações. Então aqui a gente tem o cerebelo, aqui a gente tem o tronco encefálico, que é dividido entre mesencéfalo, ponte e bulbo. O tronco encefálico, ele tem uma função super importante, porque aqui que passa toda a informação para a medula, né? Toda a informação que a gente recebe no sistema nervoso central sensorial e repassa todas as informações motoras. Além do mais, essa região é responsável também pela região de sono, batimentos cardíacos, é bem interessante. O cerebelo é super importante, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E nós temos a divisão aqui do córtex, que toda essa região é o nosso córtex. Então temos o córtex pré-frontal, que fica mais ou menos aqui nessa região, que é o planejamento e análise de consequências de ações futuras. O córtex pré-motor, que fica aqui mais ou menos nessa região, integração de atos motores e sequências de ações aprendidas, programação e planejamento de atividades motoras e principalmente de iniciação de movimentos voluntários. E o córtex pré-central, mais ou menos aqui, mediar movimentos que estão relacionados aos movimentos voluntários. Pode passar? E por que a gente está aqui hoje, né? Para falar que essas questões do sistema nervoso central e fatores psicológicos, afetivos e sociais têm toda a relação com as questões motoras. E a gente tem aí a psicomotricidade, que ela é uma ciência.
Quem conhece a análise do comportamento sabe que a análise do comportamento é uma ciência também, e a psicomotricidade também é uma ciência, ela não é uma coisa que, aprendi um módulo na faculdade, não, ela é uma ciência, ela tem base científica, estudos, né? E toda a base dela é o sistema nervoso central. Então, a gente tem um autor chamado Luria. Esse autor, né, ele já é 1900 bolinha, ele dividiu, ele faz a divisão da psicomotricidade em 3 unidades funcionais. A primeira unidade funcional, a segunda e a terceira unidade funcional. A primeira unidade funcional de Luria, ela tem um fator psicomotor super importante, que é a de tonicidade e equilíbrio. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o tônus. E a função específica é a de atenção, alerta e vigília. Então é super importante. Nossa, Carol, então você está falando que, peraí, a questão lá está escrito que é tônus, né? Que é a primeira unidade funcional de Luria. E equilíbrio, que tem a função de alerta e vigília e atenção? Sim. Olha que interessante. O tônus, desde bebezinho, né? A gente é hipotônico quando a gente é bebê, e a gente vai adquirindo a nossa tonicidade por conta de maturação cerebral e pela questão do ambiente, tá? Então lá, a partir dos 4 meses e meio, 5 meses, a criança já senta sozinha, depois a criança engatinha, depois a criança anda, depois ela adquire as suas habilidades motoras, depois ela vai ter a sua capacidade física, né? Vai adquirindo suas capacidades. E aí, vai utilizando nos esportes, na atividade de vida diária, né, e etc. Então, o que acontece? O tônus, ele vem tendo maturações ao longo da vida. O que acontece muitas vezes? Pode ser que, por conta de deficiência, ou por conta de uma alteração do sistema nervoso central, ou por falta de estímulo do ambiente, essa criança, esse adolescente, ele pode aí obter uma hipotonia muscular, uma diminuição dessa força muscular em repouso. Porque o que é o tônus muscular? Contração do músculo em repouso. Eu estou em repouso. Eu não estou fazendo movimentação nenhuma, assim, só das mãos. Mas assim, o meu tronco, ele está em repouso. Eu não estou fazendo contração, eu não estou fazendo movimento, né? Fazendo uma contração concêntrica ou uma excêntrica. Então, o sistema nervoso central, ele manda informação para o meu abdômen, para a minha musculatura das costas, para a minha musculatura do pescoço, para poder me manter ereta sentada e não largada, né? Então, o meu tônus muscular está ok, que é a contração do meu músculo em repouso. O que acontece muitas vezes com as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? A gente vê aí que tem um baixo tônus muitas vezes, né? Por falta de estímulo em alguns segmentos, e isso pode prejudicar muito a questão da aprendizagem, porque o tônus está relacionado à atenção. E qual é a primeira questão para a gente aprender? Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer para aprender? É ter atenção, né? Se a gente não tem atenção, a gente não aprende. Se a gente não olha, a gente não aprende. Se a gente não eleva a cabeça, a gente não aprende. Se a gente não senta de uma forma correta, a gente não vai prestar atenção. Então, é importante ter essa base tônica bem desenvolvida. E o tônus, como está ali, o equilíbrio, eles saem das mesmas estruturas, são bem importantes porque, por exemplo, né, vamos falar de transtornos. O TDAH, muitas vezes, em estudos bem recentes, mostra que TDAH tem problemas de equilíbrio. Automaticamente tem alterações tônicas. Alterações tônicas, baixa atenção. Qual que é o principal problema do TDAH? Falta de atenção. Né? E tem a hiperatividade também. Mas a falta de atenção é muito, muito grande. Então, tudo que eu estou falando aqui, não é porque eu estou falando porque eu estou achando. Eu estou falando porque tem estudo. Né? São questões baseadas em evidência científica. A gente está falando muito, né, dessa questão, está muito na moda falar de evidência, né? Tudo prática baseada em evidência. Isso é uma prática baseada em evidência. Né? Não é só com TDAH, é com pessoas com autismo também. Hoje, na adolescência, a gente tem aproximadamente mais de 38% de adolescentes com autismo com hipotonia muscular. Tá? Então, a gente tem aí várias questões importantes da questão especificamente do
tônus. Então, aquele aluno que, né, senta errado, aquele aluno que sempre está com aquela postura inadequada, pode ser que ele tenha, assim, uma diminuição tônica e precisa ser trabalhado, precisa ser estimulado para melhorar e para ativar áreas cerebrais que estão aí, podem estar um pouco deficitárias por falta de vivência, por falta aí de motivação. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem perguntar também, que aí o Elton vai me falando aqui, vai me sinalizando e a gente vai respondendo. A segunda unidade funcional de Luria são as noções corporais, a lateralidade, a estruturação e estruturação espaço-temporal, que é a segunda unidade funcional de Luria. Para você adquirir tudo isso, você precisa ter uma base tônica de equilíbrio, né? E quais são as funções? Análise, síntese e armazenamento de informações. Agora imagina, não tem noção corporal, não tem lateralidade, tem problema de estruturação espaço-corporal. Como que vai ter essa análise, essa síntese e esse armazenamento de informações para a aprendizagem? Está ruim, né? Então, é muito importante a gente entender a psicomotricidade para poder entender quem é esse indivíduo, essa criança, esse adolescente que pode estar aí com problema de aprendizagem, mas a base dele pode ser uma questão neurológica que a gente pode estar intervindo de uma maneira dentro da psicomotricidade. E a última unidade funcional de Luria é a apraxia global e a apraxia fina, tal da coordenação global e a coordenação motora fina. Muitas vezes, aquelas pessoas que têm problemas de alterações tônicas têm problema de coordenação motora global e fina, porque o tônus ele é a base para o movimento, então essa pessoa tem muita dificuldade, ela pode até conseguir, né, fazer os movimentos, mas ela tem muito mais dificuldade, ela tem muito mais, ela precisa fazer muito mais repetição, ela precisa treinar muito mais do que outra pessoa, outro adolescente, outra criança aí que não tem a mesma dificuldade que ela. Então, a terceira unidade funcional, ela é super importante porque as funções específicas dela é para organização, planejamento e a planificação, são as suas ações. Tudo isso tem a ver com o quê? Com aprendizado, né? Muitas vezes as pessoas vêm falar assim para mim, nossa, aquela criança ou aquele adolescente tem dificuldade para escrever, né? E aí o professor fica lá testando a criança para escrever. Escreve. Às vezes o problema não é na coordenação motora fina. Às vezes o problema dela é estrutural. Ela não consegue nem sentar direito para escrever, né? Então, que tipo de adaptação a gente pode fazer? Que tipo de vivência a gente pode dar para aquele indivíduo para com que ele melhore seus centros neurológicos, para com que ele consiga ter uma adaptabilidade melhor ali naquela aprendizagem. Então, isso é muito importante. O cerebelo, para a gente da área motora, ele é super importante. Nós três aqui somos da área motora, né? Somos todos profissionais também de educação física. A postura, por favor. Né? A gente ama o cerebelo, porque o cerebelo é a base motora. A gente tem, sim, uma área no córtex, que é a área motora do córtex, porém, a área motora no cerebelo, ela é fundamental. Então, uma das funções do cerebelo, né, é coordenar movimentos, aprendizagem motora, integração motora. Então, a gente tem muitas funções importantes. E quando a gente tem um déficit nessa região, a gente pode comprometer o equilíbrio corporal, alterações no tônus postural, incoordenações motoras, presença de tremores, ataxia, entre outros. Além disso, no meio do cerebelo, não sei se vocês já viram um cerebelo aberto, mas no centro do cerebelo tem uma estrutura chamada verme cerebelar. Este verme cerebelar, uma das principais funções dele é a função motora da fala. Olha que interessante. Muitas vezes aquela criança, aquele adolescente com uma dificuldade de fala, ele pode aí estar sendo estimulado motoramente em questões globais, né? Fazer estímulos motores mais gerais para estimular aquela área específica. É um conceito, eu vou falar de um conceito agora, muito específico da saúde, que a gente usa muito na área da fisioterapia, que é o conceito da neuroplasticidade. E eu acho, sinceramente, que esse conceito deveria ser usado dentro de sala de aula também, né? Porque a neuroplasticidade nada mais é com aquelas áreas que estão afetadas, as áreas que estão com uma subconectividade,
com essas conexões sinápticas diminuídas, com intervenção, com estímulo de outras áreas ao redor, a gente consegue tentar ali, pelo menos, suprir aquela área deficitária, aquela área que não está funcionando corretamente. Então, o que é importante? A gente sempre estimular esse aluno, aquele aluno que tem dificuldade, aquele aluno que tem, né, uma deficiência, sempre estimular aquele aluno globalmente ou em outras áreas que ele vai se beneficiar melhor, para com que a gente consiga aí ter uma neuroplasticidade também nas regiões que estão aí afetadas na sua aprendizagem. Pode falar. O professor Rogério está perguntando aqui se a epilepsia, se ela afeta na aprendizagem. Depende, né? Depende. Eu não sou médica, mas a epilepsia, dependendo do tipo de epilepsia, ela pode sim afetar algumas regiões cerebrais, tá? E a longo prazo isso pode afetar sim essas regiões. Então tem que realmente ficar observando e estar estimulando, e essa criança, esse adolescente precisa buscar um tratamento específico aí para tentar diminuir essas crises epiléticas. Tem que fazer uma Amnese? Não, também, mas é um check-up, né? Assim, o médico, que ele tem que... É uma investigação, era isso que eu ia falar. Fazer uma investigação para ver se afeta ou não, né? Sim. Temos agora vários exames de imagem com eletrodos que dá para verificar o que está causando, as alterações específicas, quais são as áreas mais afetadas desse indivíduo na sua crise. E hoje temos muitos medicamentos, né, que auxiliam aí, medicamentos hoje usados amplamente, e temos aí vários que estão surgindo, são agora bastante, para redução dessas crises que chegam até a 100% de redução. E tem que ver se é só epilepsia, né? Porque às vezes pode ter outra coisa também. Pode ter outras coisas associadas também. Então, é bem importante o médico tá analisando. Se o professor viu algum comportamento, eu falo que na aula de educação física a gente consegue perceber coisas que na sala regular não consegue. Sim. Né? Uma vez eu percebi que uma aluna tinha uma dificuldade porque ela, na hora de correr na minha aula, ela corria mancando. E aí nós fomos fazer uma investigação, né? A família com a saúde, e ela tinha um déficit. Então, assim, e ninguém na sala de aula percebeu. Porque na sala ela parada, sentada. Isso. Né? E na aula de educação física, a mãe dela falava, toda vez na sua aula, quando acaba a sua aula, ela chega com dor em casa. Aí eu falei, sim, porque ela anda mancando, né? E ela não tinha problema motor nenhum. A gente tem vários outros tipos de epilepsia, temos crise de ausências, que pode ser epilepsia, então a gente tem que investigar mesmo e fazer exames para ver se isso está realmente já afetando as áreas específicas e principalmente na aprendizagem. Muito bom. O tônus, né, a gente já falou aqui do tônus, então a hipotonia muscular, é o tônus muscular baixo, é caracterizado por músculos frouxos. A gente sempre faz uma correlação de hipotonia com crianças com síndrome de Down, por exemplo. Mas a gente tem várias crianças que não têm deficiência que pode ter aí baixo tônus, tá? Por N motivos. Principalmente, inclusive, questões de vivência, estímulo. Imagina nessa pandemia, né? O tanto de gente que perdeu massa muscular, o tanto de gente que perdeu aí questões de movimento. Eu tive crianças, né, que eu tava no estado até o ano passado, eu tive crianças que sabiam antes fazer, por exemplo, pular corda, e quando voltou não sabia mais pular corda. A dificuldade, né, do movimento foi muito grande. Por quê? Não teve vivência, não teve estímulo. Por isso que é muito importante estimular, dar vivência, dar bagagem para essas crianças motoras, né? Então, de acordo com o Nani, o movimento corporal ele é vital, né, de vital importância aí para o desenvolvimento da criança e do adolescente, pois através das suas habilidades motoras ele expande seus conhecimentos. O Osana ainda ressalta que nossas crianças são dotadas de enorme potencial psicofisiológico e nós somos responsáveis pelo aprimoramento desse potencial. Estimular os movimentos resultam na provocação da mente e que automaticamente auxilia no processo de aprendizagem. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, a gente tem, né, modelos de ensino, a gente tem um modelo americano, né? E o modelo americano de ensino, nos Estados Unidos, a gente tem aí o incentivo ao esporte, né?
que aqui no Brasil a gente não tem tanto incentivo na escola, a gente tem as turmas de treinamento, tudo, mas né, o cara vai ganhar bolsa na faculdade, aquelas coisas todas que a gente vê, né, na cultura americana. Porque eles sabem que com esse cara sendo ativo fisicamente, ele proporcionando aí maior estímulos motores, né? Isso é base fisiológica, ele vai aumentar o quê? Aumentar mais fluxo sanguíneo, aumentar mais o aporte aí de nutrientes, aumenta aí fluxo de oxigênio e melhora a sinapse. Melhora a sinapse, melhora a aprendizagem, né? A gente sabe que tem vários artigos, gente, científicos que mostram a importância, por exemplo, da atividade física, do movimento para a aprendizagem. A gente tem inúmeros artigos com idosos que melhora memória, tanto memória curta, memória de longo prazo, melhora aí as questões de aprendizagem. Então, assim, a gente tem muitos estudos que falam a importância do movimento para a aprendizagem, né? Então, a gente precisa colocar mais em prática. A gente sabe que nossos alunos ficam muito lá sentados. E, às vezes, você é professor de biologia, professor de matemática, professor de história, né? Todo mundo pode usar a base da psicomotricidade para conseguir ali ganhos cognitivos com os seus alunos, para conseguir a sua aprendizagem efetiva. As pessoas, a gente sabe isso também através de estudos, que a gente aprende. Como que a gente aprende? A gente tem linhas, né, de aprendizagem dentro do nosso sistema nervoso central. Tem gente que aprende melhor o quê? Quando escreve, né? E a pessoa guarda, né, na sua memória e tal. Tem gente que aprende melhor só ouvindo. Tem gente que aprende melhor visualmente, né? Mas se você consegue acessar todas essas linhas de aprendizagem, visual, tátil, movimento, você acha que a chance de armazenar esse aprendizado é maior ou menor? É muito maior, né? Do que só a fala, só o quadro, né? Então a gente precisa acessar essas linhas, né, de aprendizagem de todas as formas para que os nossos alunos consigam aí guardar, né, toda essa informação. Então isso é muito importante. Então a psicomotricidade aí é um estudo sobre o homem e seus 3 polos: o intelecto, que são aspectos cognitivos, o emocional, os aspectos afetivos, e o motor, aspectos orgânicos. A psicomotricidade, a gente faz essas intervenções tudo por meio do motor. Então a gente vai fazer atividades cognitivas com o motor, atividades de afetividade, atividades de socialização, tudo por meio do motor. Eu, em 17 anos de prática pedagógica, eu utilizei praticamente 100% de psicomotricidade, né, dentro da minha prática. Então, a psicomotricidade, ela traz aí uma bagagem da ciência muito importante que a gente pode usar em todos os ambientes, né, para todas as idades. Então, outros conceitos da psicomotricidade trazem aí o Vallon, né? Vallon, vocês conhecem Vallon, né? Vallon antigo já. É a relação entre a motricidade e a inteligência, que permite relacionar o movimento ao afeto, à emoção, ao ambiente e aos hábitos da criança ou do adolescente. É uma terapia, mas também ela pode ser vinculada ao meio escolar, tranquilamente, porque a base dela é meio escolar, inclusive, que agindo por intermédio do corpo, sobre as funções mentais, né, que ele fala perturbada, porque quem é o autor é o Vítor da Fonseca, que é um autor de Portugal, né, considera a pessoa na sua totalidade, melhorando as qualidades de atenção, representação e relacionamento, visando pelo movimento uma organização mental cada vez maior. Pode mudar? Vallon, que Apud Bessa, a psicomotricidade, com suas contribuições no estudo do homem em movimento e sua relação consigo, nos proporciona resultados satisfatórios nas dificuldades apresentadas no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando à criança o desenvolvimento motor, afetivo e de relacionamento, além de preparar as crianças e adolescentes à aprendizagem futura, favorecendo consideravelmente a alfabetização e prevenindo aí distúrbios ou transtornos de aprendizagem.
Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que traz muita bagagem para a gente. Muitos pedagogos, por exemplo, tiveram bases psicomotoras dentro da graduação, né? E quem pode ser um psicomotricista? Por que eu falo que vocês todos podem aí fazer essa prática da psicomotricidade, né? Precisa estudar, precisa ter um entendimento, óbvio, mas qualquer profissional da saúde ou da educação fazendo uma pós-graduação agora até o final do ano, ele pode ter o título de psicomotricista. Tá? Então isso é muito importante, abrange o seu conhecimento, né? Abrange aí, sai um pouco daquela caixinha que a gente tem aí dentro de sala de aula, dentro da nossa especificidade, né? E aí traz aí bastante questões aí importantes e melhora a qualidade do ensino. Os aspectos básicos, né? Psicomotores, são equilíbrio e tonicidade, que é o que a gente trabalha bastante, noção corporal, lateralidade, estruturação espacial, estruturação temporal, coordenação motora global e a fina, que a gente esqueceu de colocar ali, mas tudo isso são fatores psicomotores que abrangem aí o desenvolvimento do indivíduo, né? Vou dar um exemplo clássico aqui de estruturação espacial. Muitas vezes a criança ou adolescente que não consegue ter uma noção do próprio do espaço que está, ele é um indivíduo que quando ele vai escrever no caderno, ele não tem noção de escrever no caderno. Aquele indivíduo que vai passando a folha, sabe? Vai até lá embaixo, vai até na carteira. Atravessa a linha? Atravessa a linha, né? Não se organiza no ambiente da carteira, né? A pessoa começa a ter bastante dificuldade. E aí, como que eu posso saber disso? Muitas vezes aquela pessoa, aquela criança ou aquele adolescente, quando vai passar por lugares, leva tudo, né? Não tem aquela noção de espaço. Então, a gente tem essa questão. Lateralidade, por exemplo, o problema de lateralidade é muito comum, né, do direito. A gente sabe que mulher tem problema de direita e esquerda, né? Eu tenho. Isso é normal, né? O nosso cérebro, né, tá muito agitado. Mas, por exemplo, né, quando a gente tem uma persistência dessa dificuldade de lateralidade, a gente vê muito em criança isso. Em adolescente também está aparecendo bastante. Eles têm dificuldade, por exemplo, e trocam letras, né? Então, o B do D, o P do Q. Lateralidade, eles começam a trocar, não tem noção do em cima, do embaixo. Então, fica com essa dificuldade, né? Pessoas com problemas com noções, com percepção corporal. Você pede para ela fazer um desenho, eu já conheço. Na época que eu trabalhava aqui na secretaria, a gente foi visitar lá o hospital de custódia e tinha adultos naquele hospital de custódia que eles desenhavam como crianças de 8 anos de idade. Caras de 50 anos que estavam lá nesse hospital e não tinham deficiência, né? Mas a autoimagem que eles tinham de si era de uma criança de 9 anos. Então isso é muito importante, né? Fazer esse trabalho, a psicomotricidade traz isso, porque pode ser uma coisa de autoimagem, né? Pode ser uma questão de desmotivação, que isso pode estar acarretando na dificuldade de aprendizagem desse indivíduo. Algumas linhas de atuação que a gente tem na psicomotricidade, né? Então, a gente tem a linha corporal, que trabalha a desarmonia tônica desse tônus, e a questão de emocional, instabilidade postural, transtorno nas habilidades psicomotoras. A parte cognitiva, que trabalha as funções cognitivas de organização, perceptivas, simbólicas e conceituais. A educativa, que trabalha com as aprendizagens escolares, que é o que a gente mais trabalha dentro aí da escola, e a relacional, comunicação, agressividade, trabalho em inibição e hiperatividade, entre outros. Na verdade, vou contar um segredo para vocês, dentro do ambiente escolar a gente trabalha com tudo, tá? Ainda mais se for o profissional de educação física, que tem ali mais um manejo corporal, ele consegue trabalhar bastante aí com as 4 linhas de atuação dentro do ambiente escolar. Mas não quer dizer que você, profissional, por exemplo, da matemática, não consiga fazer a psicomotricidade dentro da sua aula. Você consegue aí fazer uma interlocução entre o movimento, entre as questões da matemática, da geometria, né? Das suas áreas aí de atuação. Então é importante a gente ter essa criatividade e trazer o corpo, né? Esse entendimento do corpo e esse movimento para dentro das suas aulas, para ter aí maior aprendizagem nesse processo aí de ensino. Então agora nós vamos para a mão na massa. E como está mostrando aí, tem a bexiga,
É uma atividade que vocês podem estar fazendo na sala de aula. Eu vou pôr todo mundo para trabalhar aqui. Quero nem saber que eu sou dessas. Então aqui, ó, uma bexiga que vocês encontram em qualquer lugar, que é aquela que não vou fazer ninguém encher, lógico. Então aqui, você pega ela, você pode fazer esse exercício, né? Um que é bem legal também. Você dobra a bexiguinha no meio e põe aqui, que aí você ajuda também no alongamento. E aí aproveita para coordenação, ó. Boa. Né? E faz aqui, o fortalecimento. E faz o das fortalecimento. musculaturas. Aí pode pôr no dedão, para alongar o dedão. E aí pode fazer aqui também. Então, assim, no meio da aula, vamos dar uma paradinha, dar uma alongada, né? Uns exercícios. Uma outra sugestão. Não vou comprar essa bexiga que ela é cara. Elástico fininho, né? Que eu posso fazer também várias coisas. Pro amiguinho andar junto, sei lá. Tem o elástico mais grosso, que aí dá pra vocês fazerem na sala de aula mesmo, colocar no pé, dar uma alongada. Você tinha mostrado um também aí, Carol? Ah, sim, eu fazia muito isso com os alunos, né? Eu aprendi, inclusive, num congresso, isso com idosos, mas dá pra gente fazer com crianças e adolescentes. Pede pra trazer elástico, coloca na cadeira. Esse elástico é super baratinho. Super, é de costura, né? Faz a amarração, né? Amarra. Ele vira o quê? Aqui, ele vira praticamente uma academia, tá? Você faz trabalho aqui, faz com a perna. A gente fazia muito com dança, então auxilia bastante, né? Mas nada impede dos professores de outras áreas também fazer esse tipo de atividade, né? Fazer ali, fazer uma interlocução entre a sua disciplina, o tema da sua disciplina, com questões motoras, né? Por exemplo, vai trabalhar, dá um tema aí, por exemplo. Ó, vou sugerir aqui agora. Sugira um Você tema. falou bastante aí da aula de matemática, né? Ai, Jesus. Então, sou péssima, gente. vamos colocar aí um exemplo, né? De um lado do espaço ali que você está, alunos que você falou, ó, resultado par vocês fogem. Do outro lado, o resultado ímpar vocês fogem. E aí já vai dar, né? Você pode fazer operações matemáticas para os seus alunos ali se virarem. Então, 5 mais 8, deu par. Eles vão ficar nessa confusão. Eu pego ou eu fujo, como é que eu faço? Né? Isso é um exemplo na aula de matemática, por exemplo. Para dificultar um pouquinho, coloca eles de frente, uma turma de cada lado, mas eles de frente. Então, conforme você faz, ou que nem eu falo para trabalhar com surdo, então, porque aí ele não está ouvindo. Então, eu vou pegar o quê? Uma imagem. Vai de dia, de noite, ou as expressões matemáticas aí. Então, aí eu levanto a plaquinha e falo. Por exemplo, vamos falar o dia e noite, que é mais fácil para eu não ter que ficar fazendo conta agora. Então, aí eu falo, levanta a plaquinha de dia. Então, essa equipe aqui é de dia, ela tem que virar e sair correndo. E a equipe que é de noite, ir correndo atrás deles, né? Então, assim, é um trabalho com o cérebro, porque ele vai ter que pensar qual que ele é mesmo, dia e noite, o professor vai falar no susto. Então, é muito bacana essa atividade. Um trabalhozinho bem simples para fazer, assim, inclusive vocês professores puderem reproduzir agora. Então, coordenação motora mais global, grossa. Aqui, ó, nesse lado, como se fosse uma agulha entrando no tecido, né, de forma contínua. E aqui, esse lado eu faço um quadrado. Vamos ver se vocês conseguem, ó. Tenta aí. Sacanagem. Isso daí. Sacanagem. A gente pode usar. Tem esse aqui também, ó. Boa. Esse aqui é integração visomotora, coordenação. Esse aqui auxilia bastante também. Por exemplo, ó, com tampinhas, materiais alternativos, a gente faz aí estafetas, gincanas. Então, coloca uma série de alunos ali fazendo essa competição, vão dando, né, pitocos ali. Vamos ver quem chega primeiro, eles ali agachados, fazendo isso. E aí, se você quiser, por exemplo, ó, fazer uso de outros materiais, isso daí você... Deixa eu ver aqui. Deu. Então, por exemplo, eles vão ter que manusear, né, com uma das mãos, pode trocar as mãos para deixar mais difícil. Então, são estratégias aí que vocês, né, podem usar. Pode adaptar nas disciplinas também, exatamente, né? Fazendo as brincadeiras, os jogos. Tem isso aqui também que eu trouxe, que era da outra aula, que é painço, é uma bexiga. Eu enchi de painço, que para quem não sabe é comida de passarinho.
Então aí você vai encher a bolinha. Pra ela não ficar fácil de estourar, ó, põe aí que a minha unha estourou. Aqui, ó, é que você pode economizar a bexiga cortando, né? Aí você põe várias, né? Você vai colocando várias. Aí a altura que a gente corta, ó, aqui eu cortei ela pra ela ficar redondinha, isso. E aí aqui a próxima que eu vou cortar são 7 bexigas que eu uso. Pra quê? Pra ficar bem resistente e não estourar no meio da aula, por exemplo. Então aí você vai encapar a bexiga com as 7. Aí você vai encapando, não deixando sempre o mesmo lado aqui, que é o da bexiga furado, pra ele não ficar um caroço. E aí eu posso fazer atividade de coordenação, né, de tempo, trocar de mão, né, jogar pra trás, jogar pro colega, ou na sala de aula, falar assim, Carol, né, Everton, oxe, Everton, Elton. Então assim, você vai fazendo várias dinâmicas e é um material super econômico e baratinho. Bom, falaríamos aqui várias, né? Mas a gente está com o tempo aí contado. Inclusive, não podemos deixar de agradecer também a presença dos nossos intérpretes de Libras aqui, maravilhosos. Obrigada. Muito obrigada. A Cristiane, né? Cristiane e a Ayla. Fiz uma cola. Muito obrigado, pessoal, pelo dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa formação. E muito obrigada, Carol, pela participação aqui hoje. Foi de grande valia, assim. Eu acredito que todos tenham gostado. Teve vários elogios, viu, amiga? Sim. Ai, que bom. E deixem essa avaliação pra gente também, né? Super Por favor, importante. que vocês quiserem de mais formação, vocês podem estar solicitando também. Deixa aí no chat, que aí a gente vai estar acompanhando, mesmo que já está acabando a nossa formação, pra gente estar podendo buscar para vocês, para auxiliá-los. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Até a próxima.